Vasco vai para as cabeças. Meus amigos vascaínos, boas notícias para a gente poder passar para vocês nesse sabadão. Tem jogador muito próximo de ser anunciado aí nos Gigantes da Colina, várias negociações em curso, grana entrando aqui no Vasco da Gama, e a gente vai falar muito aí também dessa reapresentação dos atletas que vai acontecer segunda-feira, hein? Inclusive, já tem atleta retornando ao Rio de Janeiro. Bom, o seguinte, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, para fazer parte da nossa família. Venha conosco, vamos aí com aquele pensamento positivo, levar boas energias para o Vasco da Gama, porque o Vasco está participando aí de 3 competições e quem sabe a gente não tem coisas boas aí no decorrer do ano. Pessoal, olha só, reapresentação dos atletas no dia 23, segunda-feira, todo mundo voltando para o batalhão, para o CT Moacir Barbosa, para trabalhar. Uma expectativa muito grande, os atletas do Vasco da Gama vai fazer exames médicos aí, aquele regenerativo, trabalho preventivo de fortalecimento muscular para evitar contusão, e se espera aí que o Admar Lopes tenha uma reunião aí com os empresários aí do Léo Jardim, isso mesmo, para finalizar, para acabar com essa novela uma vez por todas aí. Então, deverá ser a grande novidade aí da próxima segunda-feira aí, o nosso goleirão, a Muralha da Colina, fechando aí até 2030, certo? E a Barca também vai ser anunciada aí nos próximos dias. O Diniz aí muito incomodado com essa situação aí de trabalhar com 40 jogadores, tem atletas aí voltando de empréstimo, o número está ultrapassando os 40 atletas aí, e a situação é a seguinte, o próprio jogador aí, o nosso Leandrinho, está voltando aí dessa situação aí de empréstimo também. Pessoal, a situação é a seguinte, hoje a gente teve uma notícia muito importante aí com relação à situação da Nike, tá? O Vasco da Gama já está em fase final aí, o acordo já foi simplesmente aí assinado, são 7 anos de contrato que pode render aí para o Vasco, caso o Vasco da Gama venha a bater metas aí, 300 milhões de reais. E o Vasco pode ter parte dessa receita aí antecipada, tá? É um alívio aí para o Vasco da Gama. E outra coisa aqui, ó, informação em primeiríssima mão, tá? O Vasco já estuda a renovação de contrato aí com a Betfair. Isso mesmo. O Vasco vai ter um aumento aí substancial aí junto à casa de aposta aí, certo? Outras empresas aí, outras bets procuraram o Vasco da Gama, tá? E por isso aí a Betfair, ela simplesmente já tratando aí das negociações de renovação com o Gigante da Colina. Pessoal, a situação é a seguinte, né? Isso é muito bom, por quê? É grana entrando no Vasco, é alívio financeiro, para que a gente tenha condições de se organizar, para que a gente tenha os nossos compromissos aí arcados até o final do ano. Pois bem, pessoal, vamos falar agora da situação envolvendo reforços aqui no Vasco da Gama, porque a gente tem novidades, tá? A informação que eu tive que o Vasco já está com 2 atletas acertados. 2 atletas acertados. Perfeito?
os nomes aí são mantidos a 7 chaves, mas o Vasco ele tem 2 negócios aí muito bem encaminhados aí, tá? Então, eu quero passar algumas situações aqui para vocês, tá? Situação aí do jogador Vitor Sá, é a verdade prevalecendo, tá? Conforme a gente tem dito aqui, a negociação nunca foi simples, mas houve um avanço substancial com relação à situação aí do Vitor Sá nos Gigantes da Colina, perfeito? Vitor Sá aí muito próximo de ser atleta do Vasco da Gama. O Vasco está oferecendo R$ 900 mil ao Vitor Sá para fechar contrato aqui com os Gigantes da Colina. E pelo que a gente tomou conhecimento aí, o atleta vem em definitivo para o Vasco da Gama, hein? Pegou todo mundo de surpresa essa aí. Outra situação aqui, o Vasco está aguardando a resposta do jogador Biel. Essa resposta deve ser dada na segunda-feira aí. A melhor proposta foi a do Vasco da Gama. Outros clubes procuraram o Sport em Lisboa para poder fazer propostas por empréstimo. O jogador está aí em fase final de tratativas. Teve uma reunião aí com o empresário dele. A gente espera que essa situação seja resolvida aí o mais rápido possível aí da situação do Biel, tá? Vamos passar outra situação. O Brenner, tá? O jogador está muito bem encaminhado com o Vasco da Gama, o atleta Brenner, tá? Muito bem encaminhado com o Vasco. Inclusive aí, tá, o Fernando Diniz já está esperando ele aqui no Rio de Janeiro. Ele deu a palavra dele, segundo a gente tomou conhecimento, ao Fernando Diniz, para que efetivamente viesse aqui para o Rio de Janeiro. E o seguinte, tá? Fui atrás da informação, perguntei para mais 2 pessoas aí, muito próximas ao departamento de futebol do Vasco da Gama. O Vasco retomou as negociações com o jogador Bruma, tá? Daqui a pouco vai estar todo mundo falando, como estão falando aí agora, do Brian Rodrigues, tá? Que nunca deixou de ser a prioridade aí da diretoria do Vasco da Gama, tá? Então, assim, o Vasco está com 2 negociações muito bem encaminhadas. Essa semana a gente vai ter novidades aí, tá? Tem muita gente falando assim, mas que o Santos já contratou. Meu irmão, não interessa. Mesmo que demore, tem que contratar jogador para ser titular. Apressado come cru. Agora a situação é a seguinte: o Vasco da Gama vai para as cabeças aí, porque o Vasco vai simplesmente contratar para disputar aí de igual para igual as competições, principalmente de Copa, certo? Vasco, na Copa do Brasil, o caminho está muito bom ali. A gente pegou o CSA. Se passar pelo Independente Del Valle também, a gente vai ficar numa situação muito boa ali na Copa Sul-Americana. O lado da nossa chave não está ruim. Então, vamos aguardar aí os fechamentos aí. O time já tinha evoluído com o Fernando Diniz. Com esses reforços que estão chegando aí, eu tenho certeza que o Vasco vai dar a volta por cima. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu. Tamo junto aí.